Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais aqui no meu canal. Estamos de volta aqui para comentar um pouco mais a respeito da Bíblia Sagrada. E neste vídeo de hoje eu estarei falando como como alcançar a salvação em 4 passos, Ou 4 passos para nós alcançarmos a salvação. Este é o conteúdo do nosso vídeo de hoje, E os 4 passos que eu quero falar aqui neste vídeo o primeiro passo é crer, o segundo passo, confessar, o terceiro passo, arrepender e o quarto passo é ter o nome escrito no livro da vida. Então este é o assunto, é o tema do nosso vídeo de hoje, Eu quero já agradecer a você que está aí comigo, você que é inscrito no meu canal. Quero agradecer a você que tem deixado aí o seu comentário, o seu like. Deus abençoe a sua vida muitíssimo, E estamos aí juntos para aprender a palavra de Deus. E você que está me assistindo, que está me ouvindo, que não é inscrito, eu te peço que inscreva aí no meu canal, deixa aí o seu like, o seu joinha, Se você gostou aí do conteúdo, deixa aí o seu comentário e nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus. Sem mais delongas, vamos lá para o assunto do vídeo, O versículo que eu quero tomar por base nesse assunto está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e o versículo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo de número 12. Diz assim a palavra do mestre. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Achei muito importante a colocação desse versículo. Esse versículo vai encaixar bem aqui no nosso conteúdo de hoje. Pois bem, vou tornar a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Olha aqui o que diz. Em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há, tanto entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então está falando aqui da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que não há salvação fora da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo, É isso aqui que Lucas está dizendo aqui em Atos dos Apóstolos. Pois bem, então vamos lá, Eu quero citar aqui os quatro caminhos, Os 4 passos que nós precisamos dar inicialmente para chegar até a salvação, para podermos ali alcançar essa tão esperada salvação. E o primeiro passo, que a gente precisa dar para chegar até a salvação é crer. Crer no Senhor Jesus Cristo. O texto áureo da Bíblia, que é o Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16, ele nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, precisa crer, mas a Bíblia é bem específica. Crer no Senhor Jesus Cristo, Crer no Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro passo é crer, porque Jesus morreu por nós. Então, nós temos que crer em quem morreu por nós, que deu a sua vida. Crer no Senhor Jesus Cristo é o primeiro passo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, também diz assim, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Isso aqui é quando Paulo está pregando ali para o carcereiro,
Ele pergunta para ele, o que eu hei de fazer para ser salvo? Ele diz, crer no Senhor Jesus Cristo. Marcos 16, né, também fala assim, quem crer e for batizado será salvo. Né? Então, mais uma referência nos mostrando, né? Romanos 10:9 também fala, se em teu coração crer, será salvo. Né? Então, aqui nós temos inúmeras referências que nos afirmam que precisamos crer para ser salvo, crer no Senhor Jesus Cristo, né? Então é o primeiro ponto, que é o primeiro passo que eu quero deixar aqui para quem quer alcançar a salvação. Precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Às vezes é meio difícil crer naquilo que não vemos, né? Aquilo que não vemos, mas é um dos pilares, é um dos passos importantes, é crer. E crer no Senhor Jesus Cristo, porque a salvação se dá na pessoa de Jesus Cristo. Não há outra pessoa e nem outro nome que possa nos salvar, a não ser o Senhor Jesus Cristo. O segundo passo, que é muito importante para nós darmos, para alcançar essa tão almejada salvação, é confessar. Depois que nós crermos, acreditar na pessoa de Jesus Cristo, nós precisamos nos confessar a Ele. Romanos 10:9 diz assim, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, né? Eu citei essa referência logo acima, mas aqui está o versículo completo. Se com tua boca confessares, né? Nós precisamos confessar ao Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 32 diz assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Isso aqui Jesus estava falando também, que nós precisamos confessar a fé, confessar que agora nós passamos a crer no Senhor Jesus Cristo. É necessário confessarmos essa nossa crença diante dos homens. Lucas capítulo 12, versículo 8, também diz assim, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, referindo a Jesus, o Filho do Homem o confessará diante dos anjos. Então aqui mais uma referência que o Senhor está falando, que nós, todo aquele, ou seja, todo aquele que passa a crer no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, para a salvação, todo aquele que me confessar diante dos homens, ou seja, aqui na terra, né, o Senhor Jesus também confessará diante dos anjos. Então, aqui é um caminho, tá vendo que há um caminho? Por isso que eu disse aqui, eu escolhi aqui 4 passos, né, porque refere um caminho que a gente tem que passar, que a gente tem que trilhar para alcançar a salvação. Então, o primeiro passo, o primeiro caminho que a gente tem que entrar por ele é crer. Precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Porque o versículo que eu li de Atos, capítulo 4, versículo 12, que disse que em nenhum outro há salvação. Nenhum outro refere à pessoa. E depois diz bem claro, nenhum outro nome debaixo dos céus, porque é no nome de Jesus Cristo, né? Então o primeiro passo é crer, o segundo passo é confessar, é falar publicamente, confessar diante das pessoas que passamos a crer no Senhor Jesus Cristo, né? E depois nós precisamos arrepender, né? Arrepender é o terceiro passo. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz assim, desde então começou Jesus a pregar, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, foi Jesus que começou, né, a divulgar esta palavra, a pregar a mensagem do reino.
E a mensagem de Jesus era: arrependei-vos, né? Então, o próprio Jesus nos convida ao arrependimento. Por quê? Se nós já cremos nele, se nós já confessamos a nossa fé, é preciso que nós nos arrependa, né, das nossas atitudes, das nossas ações, que é o contrário o que o Jesus estava pregando. Então, o próprio Jesus começa a dizer e a pregar em Mateus capítulo 4, versículo 17, arrependei-vos, arrependei-vos. Atos capítulo 3, versículo 9, também diz assim, arrependam-se, pois, e volte para Deus, né? Porque o caminho que nós trilhávamos antes, ele nos faz distanciar de Deus. Então, o arrependimento, né, a confissão dos nossos pecados, faz com que nós tornamos, né, para mais perto de Deus. E Atos capítulo 3, versículo 38, Atos 2 e 38, diz assim, e disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então você está vendo que o foco aqui é arrependei-vos, arrependei-vos. Porque nós precisamos olhar para trás e arrepender das nossas atitudes para que nós entramos num novo caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, para alcançarmos a salvação, precisamos entrar, né? Precisamos trilhar esse novo caminho. E esse novo caminho começa com o crer, com o ato de crer. Você ouviu que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que há uma cidade preparada para nós além desta vida. Você ouviu, então você creu. Quando você crê, é necessário você confessar. Você confessou diante dos homens que agora você crê no Senhor Jesus Cristo, há a necessidade de se arrepender, né? Arrepender. Esse arrepender está ligado muito ao mudar de vida, né? É deixar de fazer o que fazia antes e agora viver em novidade de vida, né? Por isso diz aqui, está ligado ao arrepender. Desde então começou a Jesus a pregar, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ou seja, é chegado uma novidade para nós, né? Então é necessário arrependermos. Atos 3:9 diz, arrependam-se, pois, e volte para Deus, ou chegue-se para Deus, né? Então, o arrependimento, o ato de largar aquilo que nós fazíamos que era errado, nos aproxima de Deus, né? Então está aqui, crer, confessar e arrepender. E o quarto e último passo que eu quero falar aqui, embora tenha muito mais coisas que eu poderia colocar, mas eu achei muito importante esses 4 primeiros itens, porque esses 4 primeiros itens dos passos que nós damos no caminho, eles nos aproximam já do Senhor Jesus Cristo. E o quarto passo aqui que eu acho fundamental, que para mim é o mais importante, é ter o nome escrito no livro da vida. Existe um livro no céu, né? Existe mais de um livro. João, quando estava na ilha de Pátimo, ele viu esse livro e ele viu que não havia ninguém digno de desatar o selo. E o texto diz que João chorou muitíssimo, né? Até que Jesus se colocou de pé e foi, né, desatar os seus selos. Então, para mim, esse quarto passo aqui é muito importante. Por quê? É manter ou ter o nome escrito no livro da vida, né? Isso nos dá o direito de alcançar a vida eterna, ou seja, de alcançar a nossa tão esperada salvação. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, diz assim, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira,
mas só os que estão escritos no livro da vida. Olha só que coisa linda. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. E não entrará nela. Ou seja, está falando da cidade santa, da cidade que Jesus foi preparar. Né? Jesus diz assim, ó, e eu vou para o Pai, e eu indo para o Pai, eu vou preparar o lugar para vós mesmos, para que onde eu estiver estejais vós também. Então tem um lugar preparado. Mas está dizendo aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, que não entrará nela, né? Coisa alguma que cometa abominação, né? Então o versículo termina, mas só os que estão escritos no livro da vida, só entrarão na cidade, nesse repouso, né? Os que estão escritos no livro da vida. Então é muito importante, depois que você creu, depois que você confessou, depois que você se arrependeu, é muito importante ter o nome escrito no livro da vida. Para mim é a base, é ter o nome escrito no livro da vida. Porque só entrará no repouso, só alcançará a salvação aquele que estiver com seu nome escrito no livro da vida. É o que diz aqui Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Apocalipse 3 e 5 diz assim, ó, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Tá vendo? Que há um livro, o livro da vida, e que nós precisamos nos preocupar em ter o nosso nome escrito lá, né, neste livro, porque aqui em Apocalipse 3:5 já fala em quem vencer. Então aqui já tem uma outra condição, que depois que você deu os 3 primeiros passos, você precisa continuar. É o que vencer. Mas isso aqui é assunto para outro vídeo aí, para nós aprendermos junto. Saindo aqui do livro do Apocalipse, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20, diz assim também, mas não vos alegrai-vos, porque vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos ainda por estarem o vosso nome escrito nos céus. Olha que coisa linda. Esta palavra aqui registrada em Lucas foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse para os seus discípulos, né? O Senhor tinha comissionado aí os discípulos para irem evangelizar, para irem pregar a sua palavra. E os discípulos voltaram maravilhados, porque os demônios, em nome de Jesus, os obedeciam, eles curavam e tal. E eles estavam tão alegres com o feito que eles tinham feito, com aquilo que eles tinham conquistado. Mas Jesus falou para eles, não vos alegrai-vos por isso, porque isso é terreno, isso é material, isso passa. Mas alegrai-vos por ter o vosso nome escrito nos céus. Olha que coisa linda. Porque os céus é para a eternidade, né? No momento presente, olha que coisa linda. No momento presente que Jesus fala esta palavra aos seus discípulos, aos seus apóstolos, Jesus estava referindo que eles estavam salvos. Porque Jesus, olha aqui como é apregado aqui o verbo. Jesus não falou assim, alegrai-vos porque estará, ou alegrai-vos porque eu vou escrever. Não, Jesus usa a colocação no presente. Alegrai-vos por terem os vossos nomes escritos. Ou seja, Jesus, que é onipresente, sabia que o nome daqueles apóstolos já estavam escrito no livro lá nos céus, né? Isso aqui é uma coisa linda e maravilhosa. Então, você que me ouve, você que está aí me assistindo, para alcançar a salvação, para nós chegarmos a alcançar esta salvação, precisamos, né, passar por esse caminho,
E o primeiro passo para alcançar é crer no Senhor Jesus Cristo, né? Crer no Senhor Jesus Cristo. Depois precisamos confessar com a nossa boca, precisamos falar a nossa crença, a nossa aceitação com a nossa boca. Depois precisamos nos arrepender das nossas atitudes, né? Paulo diz que nós precisamos nos desprender do nosso velho homem, né? E depois precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. E esse ter é permanente, é até o final da nossa vida, né? Então tá aqui mais uma explicação da palavra de Deus para você, né? Quero deixar aqui, Deus abençoe sua vida. Você que não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Se você gostou do conteúdo, deixa aí o seu joinha, o seu like, né? E fica comigo aí. Nós colocamos aqui um vídeo toda semana. Fica comigo. Deus abençoe sua vida.